Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Muito bem, vamos aqui para a nossa quinta e última aula de processo civil. Temos um tema aqui dos juizados especiais que nós trouxemos aqui na Oscar Curso e Treinamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Vailate e vamos ao que interessa, vamos para a nossa questão, né? Nossas questões aqui separadas. Então vamos lá. Vamos lá. Questão, né, do 24º exame de ordem. Vamos lá. Arthur ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais em razão de falha de prestação de serviço pela sociedade empresária Consultex. Muito bem. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, considerando em sua fundamentação importante prova do nexo da causalidade. Então você vê que a sentença foi omissa, né? Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada tal omissão. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Então vamos lá. Vamos vir aqui. Primeiro ponto. Nos juizados especiais, lembra que nós temos os juizados especiais comuns e os juizados especiais da Vara da Fazenda Pública, né? Que compete analisar processos de menor porte lá da administração. Muito bem. No juizado, tanto da Fazenda quanto no juizado comum, um dos recursos cabíveis é o embargos de declaração. Embargos de declaração. O embargo de declaração ele vai ser cabível no prazo de 5 dias. Lembra, nós tivemos algumas alterações nas leis dos juizados, né? Primeiro, hoje no juizado, da mesma forma que ocorre no processo comum, os prazos contam-se em dias úteis. Segundo ponto, tem uma questão da suspensão e da interrupção do prazo, tá? Durante muito tempo, nos juizados, nós tínhamos suspensão nos embargos de declaração. Como assim? Imagina o seguinte, 5 dias para interpor os embargos de declaração, né? E aí, pensa o seguinte, se você deixar para interpor no 4º dia, se você fala em suspensão, caso sejam rejeitados seus embargos, para você apresentar o seu novo recurso, você como interpôs no 4º, o primeiro prazo da decisão judicial rejeitando os embargos é como se fosse o 5º dia do prazo recursal. Isso é um caso de suspensão, tá? Só que hoje nós não temos mais suspensão nos juizados. O que nós temos é interrupção. Como assim? Apresentei embargos de declaração, zera a contagem do prazo, inicia-se a contagem do prazo para apresentar o meu recurso inominado do zero, beleza? Zerado. Como se não tivesse a interposição dos embargos, que nem antigamente teria, né? Fazendo essa suspensão. Nós temos aqui hoje embargos de declaração, interrompendo o prazo, então zera a contagem começa do zero, vai para o dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante para você interpor seu recurso inominado. Muito bem, com base no que a gente conversou, vamos lá. Diante do cenário aqui, marca a alternativa correta. A. Arthur poderá opor embargos de declaração, suspendendo o prazo para interposição, nada a ver. Letra B, né? Interrompe, né? Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo, nada a ver, né? Porque aí tem que fazer uma coisa ou outra, interrompe ou suspende, né? E no caso aqui interrompe. Então, errado. Letra C. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para a interposição de recurso para a turma recursal. Lembra que nos juizados de pequena causa, né? A chamada como se fosse a segunda instância, né? Que lá não é o termo técnico, né? Mas se fosse chamada de segunda instância, seria a turma recursal, né? Então, letra C de cachorro certinho, né? Interrompe o prazo e é para a turma recursal. 1C. D por desencargo, só para olhar. Arthur não deverá interpor embargos de declaração, pois esses não são cabíveis no âmbito dos juizados, já vimos que sim. Então, questão 1, letra C de cachorro. Os eventuais embargos utilizados interromperão o prazo para um eventual novo recurso para a turma recursal. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão já trabalhando com os juizados da Fazenda Pública, tá? Quando envolve a administração pública, gente, você tem um pedido certo, né, de condenação em dinheiro, né?
e esse pedido ele não é muito complexo, não envolve longa produção de prova, né? Esse processo necessariamente vai correr no juizado da Fazenda Pública, né? Desde que ele não seja um processo que tenha um valor de mais 60 salários mínimos, né? Até abaixo de 60 salários mínimos, vai para o juizado da Fazenda. 60 salários mínimos em diante, né? Não vai para o juizado da Fazenda pelo valor. Agora, se for um processo que exige dilação probatória longa, complexa, né? Pela simplicidade da questão do juizado, também não dá para colocar lá. Então vamos lá. Exame 29. Raquel, servidora pública federal, pretende ajuizar ação contra a União, governo federal, pleiteando a anulação de sua demissão, bem como requerendo a condenação ao pagamento de 50 mil em danos morais, tendo em vista o sofrimento que considera que sofreu pelo ato ilegal. Veja que pelo valor, né, 50 mil, é menos 60 salários mínimos. Agora, uma demissão de um servidor, para você comprovar a ilegalidade, exige uma grande dilação probatória, né? Então você vê que não cabe no rito dos juizados da Fazenda, vai ter que ser um processo comum, né? Processo de rito comum. Vamos lá. Na qualidade de advogado de Raquel, a respeito do rito a ser seguido na hipótese, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A ação deverá seguir o rito dos juizados, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Não, pela complexidade do tema. Então, letra A errada. Letra B. Tendo em vista que a ré é um ente público, aplica-se a hipótese do rito disposto na Lei 2.153 de 2009, que regulamenta os juizados especiais da Fazenda Pública, não necessariamente por causa da complexidade do processo que está sendo analisado. Letra C. Poderá ser utilizado tanto o rito comum quanto dos juizados especiais. Não. Na Fazenda Pública, se é um caso abaixo de 60 salários mínimos e um processo que não é de grande complexidade, é diferente da justiça civil comum, né? Que lá você escolhe se você vai ou não para o juizado, né? Aqui é obrigatório, tá? Então não tem essa opção de rito comum ou juizado, não. É obrigatoriamente o rito comum nesse caso aqui. Então C, errada. Por fim, letra D. O rito a ser observado será o rito comum, perfeito, pois não é de competência dos juizados a pretensão que impugna a pena de demissão imposta a servidor público. Então, questão de número 2, letra D de dado, letra D de dado. Meus queridos amigos, espero que tenha sido de proveito. Estamos juntos aqui, um curso muito legal, trabalhamos com muitas questões, né? Sigam a gente lá no Instagram, né? @diogo.vailate. Bons estudos e até mais. Forte abraço.